Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que o tema de hoje é Enfrente suas lutas. E a nossa referência bíblica é 2 Coríntios 4, de 8 a 9, que diz o seguinte: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E enquanto eu meditava aqui acerca dessa palavra, o que me vinha em mente era o seguinte, né? Quais são os nossos maiores desafios? Se você tiver que olhar para a tua vida hoje, buscando os desafios que você tem enfrentado diariamente, quais são esses maiores desafios, né? Quais são as adversidades que estão te impedindo de caminhar na direção dos seus objetivos? Sempre tem uma pedra no meio do seu caminho? Ou você tem tido astúcia, inteligência emocional, habilidade, tem se preparado o suficiente para poder passar por ela e olhar para trás e falar que no meio do seu caminho tinha uma pedra? Você tem desistido com frequência? Ou tem sido resistente, tem sido resiliente, tem sido persistente quando se depara com um obstáculo? Qual tem sido a sua postura diante dos obstáculos da vida? Essa é uma pergunta extremamente importante para que nós possamos fazer no dia de hoje, porque a nossa atitude vai determinar a nossa altitude, e quanto maior for a nossa atitude frente às adversidades, maior será a nossa capacidade de chegar mais próximo do reino de Deus. Maior será a nossa capacidade de sermos, de fato, o elo de ligação do coração das pessoas com o coração de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, né? Porque todos nós passamos em algum momento por situações difíceis na vida, né? O que não podemos perder é a nossa perspectiva, é a nossa visão positiva de futuro, é sabermos de fato aonde queremos chegar e caminharmos na direção desse objetivo, superarmos as adversidades que vão acontecendo ao longo do caminho, porque as adversidades são expressões das nossas incapacidades momentâneas, porque quando eu me deparo com uma adversidade, com um desafio, eu preciso aprender a superá-lo. E o aprendizado me transforma maior do que esse desafio a ponto de eu superá-lo, né? Porque se você estiver no propósito, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Um cara radical, um cara respeitado, um cara cumpridor da lei, um cara defensor do império, um cara perseguidor de cristãos, né? Paulo, ele tinha poder. As pessoas tremiam de medo quando chegavam perto de Paulo, devido ao tamanho poder que ele exercia na sociedade da época, né? Mas Paulo, ele era um líder respeitado pelos seus liderados. Mas quando teve um encontro pessoal com Jesus, Paulo foi humilde o suficiente a ponto de se deixar ser cuidado. Por mais que ele tinha diversos servos a seu favor, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele se calou, né? Ele deixou se experimentar nesse processo. E durante essa experimentação, essa autorreflexão, esse diálogo interno consigo mesmo, levou Paulo à conclusão de que ele estava no caminho errado. E essa é a verdadeira conversão que nós precisamos ter para nós também. Muitas vezes, aquilo que nós estamos vendo está norteando a nossa vida. E aí vem Deus e tira a nossa visão daquilo, para que nós possamos abrir os nossos outros sentidos e principalmente abrir também o nosso coração, para que o Espírito Santo dele venha de fato habitar, nos trazer discernimento espiritual, para que nós possamos, quando voltar a visão, enxergar a realidade de forma diferente, né? E sabe por que Paulo precisou perder a visão para passar de fato a ouvir o Espírito Santo de Deus?
Porque o preconceito acerca daquilo que nós vemos nos faz, muitas vezes, não ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em nós antes de agirmos na direção de algum propósito, né? Porque o cérebro humano, ele se acha esperto demais. Porém, quando você perde a visão, você passa a calar os seus preconceitos. Você passa a dialogar melhor com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E esse diálogo, ele tem que ser regado pelo discernimento. Ele tem que ser pautado pela humildade. Esse diálogo ele precisa ser o diálogo em que você se despe de si para deixar com que o entendimento do Espírito Santo de Deus flua no mundo a partir de você. Isso é um exemplo de humildade, né? Quando Paulo voltou a enxergar, ele já não via mais o mundo da maneira como ele via antes de ter perdido a visão. E aquilo que fazia sentido para ele já não faz mais. E é por isso que ele converteu-se. Porque ele ia numa direção e passou a caminhar em outra. Ele seguia determinado líder e passou a seguir outro. Ele tinha determinados princípios rígidos e passou a ser mais flexível e a adotar muito mais do que princípios, seguir uma missão de vida a partir de então, né? Ouviu a voz de Deus e se colocou à disposição para construir o projeto que Deus colocou na tua mente, né? Onde ele via contravenção, ele passou a enxergar obras do reino de Deus. E assim também precisa ser conosco, quando nós estamos enfrentando as nossas lutas. Não é aquilo que nós estamos vendo que é o fim de tudo. Aquilo é só um obstáculo. Se nós fecharmos os nossos olhos carnais e abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a enxergar, discernir e buscar as alternativas corretas para superar aquele desafio, consequentemente, nós vamos superá-lo, porque Deus nos fez para sermos vencedores. Certo? E aí eu te pergunto, quais são as lutas que estão te cegando hoje? Quais são os obstáculos que têm paralisado você ao longo da tua jornada? Que têm te impedido de realizar, conquistar e fazer o que de fato você precisa ser feito para que o seu resultado aconteça? Será que você está precisando passar por um encontro com Jesus para conseguir mudar a sua visão de mundo? Será que você já não está se enxergando autossuficiente demais e precisa passar por um momento de contração para se entender, para se conhecer, para se perdoar, para liberar perdão e a partir dessa liberação de perdão você abrir de fato os seus olhos e passar a enxergar a realidade de uma forma diferente? Será que o seu foco não está tão centrado que você tem deixado de enxergar os livramentos e as oportunidades que Deus tem colocado no teu caminho diariamente, quando você se depara com as suas lutas, com as suas adversidades, com os seus desafios, com os obstáculos? Muitas vezes nós estamos tão focados numa coisa que não percebemos que Deus tem nos livrado de muitas outras coisas e nós nem estamos percebendo o quão maravilhoso, o quão precioso é o amor desse Deus sobre as nossas vidas, né? E para encerrar, assim como o pastor Carlito encerra o devocional de hoje, né, ele diz o seguinte, que é nos tempos de fraqueza que descobrimos a força que Ele é em nós. É quando nós estamos fracos que nós ficamos fortes. É quando nós servimos da humildade que nós temos capacidade de expressar, quando nós passamos a ouvir mais do que falar, quando nós fechamos os olhos carnais, ou seja, as nossas crenças, as nossas limitações, as nossas incapacidades, o nosso senso de não merecimento, e deixamos com que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar os nossos corações, venha restaurar as nossas crenças, venha restaurar as nossas capacidades, as nossas habilidades, e depois disso abrirmos os nossos olhos
nós possamos enxergar a realidade de forma diferente. Porque o próprio apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 12:10 que quando estou fraco é que sou forte. E eu enxergo isso da mesma forma. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida hoje. Se tem uma pedra no meio do seu caminho, ou seja, se tem um obstáculo que você não está conseguindo transpor, ou se no seu caminho tinha uma pedra, você buscou ajuda, você buscou conhecimento, você se preparou, você se exercitou a ponto de superar esse desafio e continuar sua caminhada, sabendo que no meio do seu caminho tinha uma pedra, mas ela ficou para trás. Mas, infelizmente, tem muita gente que entra numa depressão, pânico, ansiedade, porque ao invés de focar no alvo, que é o reino de Deus, e se calar para incapacidade que a sua visão é capaz de enxergar, e deixar com que o Espírito Santo potencialize as suas ações, elas têm se perdido em seus próprios pensamentos. E ao invés de elas falarem que no meio do caminho tinha uma pedra, elas ficam se lamentando porque tem uma pedra no meio do caminho. Qual é a sua posição frente às lutas que você tem vivido hoje? Essa é uma pergunta que talvez seja o nosso motivo de reflexão para a data de hoje, né? Se nós tivermos que enfrentar as nossas lutas, vamos enfrentar de cabeça erguida. Vamos fechar os nossos olhos carnais para que o Espírito Santo de Deus possa agir em nós e espiritualmente nos ajudar a discernir sobre as múltiplas possibilidades de superação desses desafios, superação desses obstáculos. Firmeza total, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Um forte abraço, turma. Fui!